Sejam muito bem-vindos, está no ar mais um programa Histórias e Conquistas. Estamos de volta, né? Aqui diretamente das lojas Atrativa, hoje com uma convidada mais do que especial. Ela foi minha colega, ela também é mestre em administração de empresas pela Univale e ela inclusive é minha diretora lá no Senac de Brusque. Veio compartilhar conosco a sua história, a sua trajetória, os seus desafios, as suas superações. Não perca, o nosso programa está começando, fique com a gente. Está aqui comigo a Ana Cristina Belli. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Larissa. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você hoje. Legal, né? Pessoal, como eu falei, a Ana ela foi minha colega no mestrado e, inclusive, ela é minha diretora lá no Senac de Brusque. Nós temos uma parceria há 5 anos, né, Ana? Isso, nos cursos de oratória. É sempre uma satisfação muito grande ter a Larissa lá com a gente. O pessoal gosta bastante, elogia e aprende muito sobre a arte de falar em público. Ai, coisa boa. Que bom receber esse elogio. Ana, me conta, né? Como você sabe, o nosso programa, ele conta histórias de pessoas, né, bem-sucedidas, os seus desafios, as suas superações, e eu fico muito feliz, porque eu sei que você tem uma história muito bonita, né, por você ter aceitado o nosso convite. Como é que você me falou que começou como professora? Isso. É pedagoga. Conta um pouquinho, como é que foi que a Ana chegou na diretoria do Senac, né, o início de tudo. Então, Larissa, eu comecei a vida profissional mesmo, decidi na época do início de ingressar numa faculdade, a gente não sabe muito bem o que a gente quer fazer, é uma fase um pouco complicada, e eu acabei optando pela faculdade de pedagogia, iniciei na licenciatura, nas séries iniciais, e gostava muito, né, do trabalho que eu fazia. Só que engraçado que sempre nos locais onde eu trabalhei, as pessoas acabaram identificando em mim, eu acho, uma oportunidade ou talvez um perfil para trabalhar na parte de coordenação e na parte de gestão. Então, logo que eu ingressei na parte da pedagogia, eu já fui logo convidada a participar, né, a fazer parte da equipe de coordenação de uma escola onde eu trabalhei em Brusque, uma escola particular, durante muitos anos também eu trabalhei nessa escola. Escola fundamental, daí? Ensino fundamental, tinha educação infantil e ensino fundamental. E trabalhei por quase 10 anos nessa escola. Nossa, os pituquinhos. Isso, os pequenininhos aí, gostava muito do trabalho lá, né, muito bacana, eu conheci muitas pessoas, eu penso que foi um período assim de grandes oportunidades. E depois eu fiz uma pós-graduação de gerenciamento de unidades escolares e conheci uma colega que me fez um convite para ir trabalhar no Senac. Olha então só. Foi um desafio muito grande para mim, foi muito bacana, um momento assim de muito aprendizado, porque mudando de nível de educação a gente tem que se apropriar da legislação, são vários critérios que a gente precisa estar aprendendo para mudar assim tão drasticamente da nível básico para a educação profissional. Claro, e lá no Senac você começou como professora? Não, comecei já na coordenação. Ah, já na coordenação? Coordenação de cursos na área de informática, na área de saúde, tive a oportunidade de coordenar quase todos os eixos, todas as áreas de atuação que o Senac trabalha, foi também uma experiência bastante grande. Que legal! Então você foi já do ensino fundamental, né? Você foi pedagoga nessa área. Depois você já partiu para a área, para a gestão mesmo. Isso, para educação profissional. Tá. Depois disso, essa minha colega que me convidou para trabalhar no Senac, na época, né, eu ingressei lá em 2003, desculpe, e então não tinha assim processo seletivo como tem hoje, né? Hoje está tudo muito mais estruturado. E ela acabou ficando pouco tempo, 1 ano e meio, 2 anos com a gente, e logo ela acabou mudando de instituição e eu fui convidada para assumir o cargo dela, que já era coordenação desse setor, né? E fiquei nessa coordenação do Núcleo Educacional do Senac de Brusque durante vários anos, aproximadamente 8 anos, até que eu percebi que o diretor estava interessado em investir em mim para assumir a gestão da unidade, pois o diretor atual, na época o senhor José Carlos Tais, uma pessoa que eu trabalhei durante muito tempo, aprendi muito com ele, já estava assim se encaminhando para um processo de aposentadoria. Uhum. E você não tinha esse objetivo, né? Eu me lembro que você me comentou que foi uma surpresa para ti, quando o convite para assumir como gestora da unidade. Na verdade, sim, a gente trabalhava numa equipe, até tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo, que já estavam há mais tempo do que eu no Senac, e realmente foi uma surpresa quando eu vi que eles queriam realmente investir em mim. E, claro, uma surpresa muito gratificante, né? Mas eu realmente não almejava isso, assim, não tinha isso como um objetivo de vida. Foi realmente acontecendo. Que habilidade tu acha que foi, assim, fundamental para você ter sido escolhida nessa hora?
Eu acho que o perfil, assim, para essa questão da liderança, eu gosto muito, assim, de trabalhar em equipe, né, de criar esse vínculo de confiança com as pessoas com as quais eu trabalho. Acho que a questão do grupo, ela é fundamental para a gente atingir qualquer objetivo, né, eu penso que a gente tinha bons resultados no setor que eu trabalhava por conta dessa habilidade em gerir o grupo e trabalhar de forma muito transparente. Isso tudo sempre foi muito favorável para que eu chegasse onde eu estou hoje. Então, trabalho em grupo é fundamental. É fundamental, legal. Ana, teve algum momento de superação sua que você, nessa transição de carreira, na sua trajetória, que foi difícil para você seguir em frente, ou que você pensou em desistir de tudo, ou mudar de carreira, enfim, teve algum momento especial para você? Mudar de carreira, eu posso dizer assim, apesar de eu mudar, ao longo da minha trajetória, eu mudei de profissão, né? Eu comecei como professora, hoje eu sou gestora, sou administradora. Mas eu nunca, assim, pensei em sair da área da educação. Eu gosto muito, eu vejo, assim, que a superação, ver pessoas se modificando, sabe, procurando espaço no mercado, a gente poder ajudar essas pessoas, assim, é realmente muito gratificante. Um momento que foi muito difícil para mim foi quando eu fiquei sabendo que estava sendo cotada para assumir a direção da unidade e fui convidada para fazer um curso de MBA pela FGV, na época, na cidade de Tubarão. Então eram 3 horas, às vezes 4, na época não tinha ponte ainda, então assim, foi um momento muito difícil para mim, que eu estava com minha filha muito pequenininha, ela tinha em torno de 2 anos e meio, e conversei muito com meu marido e assumi, resolvi, né, aceitar esse desafio. Então esse foi um momento assim um pouco mais delicado, que a gente fica pesando assim entre a família, a profissão, a carreira, né, e aquela preocupação de não deixar o lado de mãe também faltar nada, né? Então foi um momento assim bastante difícil, que eu tinha que ir para Tubarão então todo mês, ficava 2, 3 dias fora, né? Mas depois assim foi muito compensador. Aí valeu a pena. Valeu a pena, sim. E depois veio o mestrado. Depois de quanto tempo você fez o mestrado? Isso, então depois que eu assumi a direção, em 2011, em janeiro de 2011, o Senac tinha um programa de mestrado para os diretores, tinha muitos colegas meus que já tinham realizado, já tinham concluído, e eu quis logo aproveitar a oportunidade. Eu sou esse tipo de pessoa, Larissa, eu nunca deixo o carro passar, sabe? Eu sempre acabo montando em cima. Quando eu vejo uma oportunidade, às vezes até as pessoas falam assim, de repente a Ana tá lá, teve sorte na vida. Não, assim, eu tive muito trabalho, sabe? Sempre batalhei muito, sempre corri atrás, né? Não pensando em ser diretora do Senac, mas pensando na minha carreira, no meu aprendizado, no melhor, e as coisas foram acontecendo. Então, logo que eu assumi a direção, eu já pedi para o meu diretor se eu poderia entrar no programa. Então, depois de 1 ano e meio, eu já estava fazendo o processo seletivo do mestrado. Legal. E também, como diretora, né? O que você acha que foi o maior desafio como diretora do Senac de Brusque, que foi desafiador e que foi gratificante, assim, que você conseguiu? Sim. A gente teve um desafio muito grande na unidade de Brusque, foi no início de 2013, nós estávamos num prédio onde nós tínhamos um convênio de comodato com a prefeitura, e nós estávamos já há um tempo procurando um espaço para instalar o Senac, porque a prefeitura já tinha sinalizado que tinha interesse naquele prédio. E no início de 2013 nós tivemos que sair do prédio de forma um pouco repentina. Então, naquele momento, assim, para mim como gestora foi muito difícil, porque toda a equipe, né, queria respostas, queria uma solução para onde a gente vai, os alunos, os professores, os coordenadores. Então, naquele momento eu realmente tive que ser muito forte, né, e dar o apoio, passar segurança para a equipe, mas a gente foi superando os obstáculos e estamos agora desde dezembro no prédio da unidade nova, sim, em frente à loja Van. O prédio ficou realmente um sonho, os laboratórios, os espaços, está muito gostoso. A gente vê que os alunos também estão procurando, que o aluno ele está mais exigente, ele quer trabalhar num lugar que seja gostoso, agradável, que ele se sinta bem. E nós vamos inaugurar a unidade agora no dia 29 de fevereiro. Vai ter uma inauguração? Vai ter uma inauguração. Que legal! Mais que merecida, né? Com certeza, né? Aliás, linda a unidade, né? Eu estive lá dando aula, né? Muito bonita. Isso, parabéns. Tem tudo de melhor, tecnologia, computadores, mobiliários novos, tá realmente sendo muito gratificante. O pessoal tá super animado lá. Super com motivado. Quem eu falo, né? Os colaboradores estão super felizes. É muito gostoso. As pessoas às vezes param na rua para comentar, eu fiz um curso lá nas férias, tá muito lindo, vocês merecem. Então realmente isso depois é muito gostoso. Depois desse momento tumultuoso. Crítico. Então vem o lado bom, isso, né? O positivo. Coisa boa. E um momento especial, Ana, assim, uma conquista que você teve no decorrer da sua carreira, assim, que você não esquece. Você se lembra de algum
Olha, eu acho que uma grande barreira, acho que você vai poder comungar comigo, a finalização do mestrado, eu acho que é um momento assim de muita superação, porque eu sou um profissional de mercado, Larissa, eu não sou acadêmica, né? Então, os meus colegas muito acadêmicos, né? Todos professores universitários e eu mais gestora, então tive algumas dificuldades, né? Mas sempre batalhei, fui atrás, então assim, naquele momento eu acho que foi um momento de maior vitória, assim, de maior alegria na parte profissional para mim foi, eu acho que esse momento quando eu finalizei o mestrado e terminou. Realmente, gente, não é incrível, a gente é uma pessoa antes e uma pessoa depois que terminou. Eu fiquei acho que 2 meses assim respirando aliviada, mas não acredito, terminou, né? E ainda você tem que depois ir atrás dos artigos, publicar artigos e corrigir. Fazer a finalização, né, que a banca solicita. Mas eu acho que depois da banca dá aquele... Dá aquele alívio. Doutorado nem pensar, Ana, por enquanto. Olha, eu não vou dizer para ti que não está nos meus planos, né? Porque a gente quem gosta de estudar, já fiz 2 cursos de pós-graduação, fiz um mestrado, a gente tem isso, assim, eu acho que um pouco no sangue, né? Então eu falo sempre, daqui talvez, quem sabe, 5, 10 anos, né? A hora que a minha filha também estiver bem encaminhada, talvez seja um novo desafio ainda que eu queira seguir. Eu sempre brinco, né? É legal você terminar a graduação, você fazer a graduação nos 20, mestrado nos 30, eu falei assim, gente, doutorado só depois dos 40, não quero nem saber por enquanto, né? Porque realmente dá trabalho. Dá né? muito trabalho, tem que ter uma gosta dedicação. de estudar mesmo é interessante. Agora, se é um profissional mais do mercado, já fica mais complicado, mas é muito bom o conhecimento e depois acaba você transformando isso em resultado, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza, e o mestrado dá uma base pra gente que eu penso que pro doutorado a gente iria um pouco já mais fortalecido, entendendo um pouquinho melhor o que é o mundo acadêmico, que a gente não tem muita noção, porque a pós-graduação ela direciona a gente pro mercado. Né? Não, e inclusive as pessoas elas não têm muita noção quando você entra no mestrado, né? Nossa, por que o fulano sumiu? O que aconteceu com ele? Depois que você entra, você passa a compreender tudo isso. Principalmente a gente quando você está sobre uma dissertação, a pressão de uma dissertação, de prazo, enfim. Mas legal, eu não tenho a menor dúvida que com certeza esse aí foi uma grande conquista, né? Nossa, né? Nossa. Que bom. Pessoal, Ana, nós temos que dar um tempo pro break, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta, hoje conversando com a mestre em Administração de Empresas pela Univale, a Ana Cristina Belli. Ela é diretora do Senac, minha diretora, inclusive, eu dou aula no Senac de Brusque durante 5 anos, já dei, conforme nós até já comentamos. Ana, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os meus entrevistados, porque... né, como eu já disse, o nosso programa ele fala sobre pessoas bem-sucedidas, né, que tiveram suas superações ou não, mas que estão, de uma certa forma, realizando os seus objetivos. Você se considera uma pessoa de sucesso? E o que é sucesso para você? Eu posso dizer que eu me considero sim, Larissa, porque eu acho que sucesso é a gente se realizar e ser feliz com aquilo que a gente faz, né? Tem uma frase que diz, né? O trabalho ele deixa de ser um peso, um trabalho quando a gente realmente faz aquilo que a gente gosta. Então eu gosto muito do que eu faço, o dinamismo do meu trabalho, de não estar sempre fazendo a mesma coisa, sempre engajado em projetos diferentes, isso me encanta muito. Então eu acredito que eu sou uma pessoa de sucesso pelo aquilo que eu conquistei, pela confiança que eu conquistei das pessoas que trabalham comigo, né, pelo trabalho realizado na educação na cidade de Brusque, tudo aquilo que a gente pôde contribuir para a comunidade, para a sociedade em Brusque, e também pela família que eu construí, né? Eu sou uma pessoa que eu prezo muito a família. Invisto muito sempre na família, tento equilibrar sempre o período de trabalho de casa, não levar o trabalho e os problemas de trabalho para dentro de casa, então eu procuro sempre tentar equilibrar, né, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa filha, ser uma boa amiga para as minhas irmãs, para os meus amigos. Então eu acho que esse é o maior desafio, é a gente realmente gostar daquilo que a gente faz, né? Eu acho que sucesso é a gente ser feliz e se sentir realizado com aquilo que a gente faz. Ah, legal, bela resposta. E você já teve, em contrapartida, algum fracasso? Olha, fracasso, não que eu me lembre, assim, não nada que tenha sido extremamente significativo. Eu penso que a gente tinha alguns sonhos quando adolescente, eu era jogadora de vôlei. Eu também sonhava em jogar na seleção. A gente sonhava em jogar, mas eu acho que até mesmo no esporte eu fui uma pessoa assim que eu sempre consegui realizar assim, alguns projetos que eu tinha, né? E chega naquele momento que a gente tem que abandonar o esporte, que tem que começar a trabalhar, ajudar em casa. Então, mas eu não lembro assim de nenhum fracasso realmente. Se foram fracassos que foram superados. Que tu conseguiu ressignificar. Exatamente. Porque o fracasso está muito relacionado a isso, a forma como você vê naquele determinado momento aquilo que você não conseguiu.
né? Tem muitas pessoas, às vezes, que não conseguem naquele momento uma coisa, Isso. mas não significa, né, que seja um fracasso. Então, tudo vai do